Hoje o Vermais veio até a UOPECAN, né, que é referência no tratamento a pacientes com câncer no Brasil todo, mas a gente vai falar da oncopediatria. Com a gente hoje está a doutora Carmen Fiore, que trata dessas crianças, que lida, né, no seu dia a dia com essa limitação da família toda, né? Porque quando a gente coloca um paciente com câncer, a família toda se envolve. Quando se trata de criança, é muito mais delicado. Eu acho que para a gente iniciar essa nossa conversa, vamos falar quais são os sintomas, né, que os pais devem estar atentos, né? Quando o seu filho começa a ficar doentinho, às vezes pode ser muito sério. Então, assim, o que os pais devem estar atentos a princípio? Ok, bom dia a todos, mas na verdade, realmente, o câncer infanto-juvenil é uma doença rara na pediatria, mas devemos estar realmente sempre em alerta para que alguns sinais e sintomas que estejam diferentes na criança seja realmente levada primeiramente ao pediatra. É esse o contato inicial que a criança, a família deve ter com o seu pediatra, ou nas UBS, nas unidades básicas de saúde, ou com o seu pediatra. Então, na verdade, quais são os sinais e sintomas mais frequentes? O câncer mais frequente é a leucemia, é o câncer do sangue, né? Então, uma das queixas principais é a palidez de pele e mucosa, ou seja, aquela anemia rapidamente que a mãe nunca notou e que de repente a criança ficou mais pálida. Então, isso é um sinal de alerta. Também manchas roxas pelo corpo, locais que normalmente a criança não leva batidinha, porque é bem comum a criança ter manchas roxas, mas às vezes na região dos braços, no dorso, no peitinho da criança, na barriguinha, são locais que normalmente essas manchas não deveriam aparecer. Outro sinal importante é o aparecimento das ínguas grandes, que realmente surgiram de repente e que a criança nunca tinha notado de nada diferente, deve ser levada ao pediatra. Porque muitas vezes esses sinais, esses sintomas aparecem também em doenças benignas, ou seja, uma virose, uma gripezinha, uma dor de garganta, que também é normal aparecer esses sintomas. Mas o que vai chamar a atenção é a não melhora da criança. Se a criança passa 2, 3, 4, 5 dias que não está melhorando, ou uma semana que isso está piorando, então deve ser um alerta para o pai e a mãe levar essa criança ao posto médico, a uma avaliação médica pediátrica, para que a gente possa realmente realizar alguns exames. Porque como a leucemia é a doença mais frequente, o exame é muito simples, que é apenas um exame de sangue. Um hemograma pode dar o primeiro alerta para que o médico que pega essa criança analise esses exames e encaminhe rapidamente para, sim, um serviço de oncologia pediátrica, de hematologia pediátrica, que nós estamos aqui no oeste do Paraná, aqui na UOPECAN, no Hospital do Câncer, aptos a receber qualquer paciente que venha a precisar dos nossos serviços. Então, nós somos centros de referência aqui no oeste do Paraná, tranquilizando a família que, se isso vier a acontecer, que ninguém deseja a ninguém, mas se isso vier a acontecer, nós estamos aqui próximos para que podemos oferecer o melhor para o seu paciente, para o seu filho. Então, tranquilizando ele sem precisar ir a Curitiba ou a outros centros, porque nós temos aqui na UOPECAN toda a nossa estrutura voltada ao atendimento da criança e do adolescente. E quando é identificado cedo, é possível reverter? Isso é fundamental. O câncer infanto-juvenil tem cura. Mais de 70% dos pacientes são curados, tá certo? E eu, recentemente, eu achei muito interessante, eu sou professora da universidade, dando aula lá no hospital universitário, me deparei com uma adolescente já de 25 anos, uma adulta, jovem, e veio me dar um abraço. Você não lembra de mim, doutora Carmen? Claro que eu lembro. Eu tratei ela na infância e hoje ela está com o seu filho lá internado e eu fui passar a visita no hospital e me deparei com ela. Recebi um grande abraço dessa meu ex-paciente, hoje é mãe de 2 filhos e que está tratando da sua filhinha por uma pneumonia lá no HU. Então, isso é uma coisa gratificante. A gente vê que ela tratou na infância,
hoje ela está internada com a filhinha dela, tratando de um quadro gripal, uma pneumonia. Então, é uma coisa que a gente mostra que a doença tem cura. Toda doença diagnosticada inicialmente tem uma chance muito boa de cura. Então, é isso que a gente sempre pede o alerta. Agradece realmente a vocês da divulgação, porque é fundamental, já que é uma doença que muita gente acha que não tem na criança. E é uma coisa que, sempre diagnosticado precocemente, o diagnóstico é feito, o tratamento é feito e a chance de cura aumenta muito. Diminui também o tempo de sofrimento, não só da criança, como dos seus familiares, que é quem sofre bastante. Com certeza. Como é o tratamento de uma criança com câncer? Todo o tratamento é feito com quimioterapia inicialmente. A quimioterapia também a gente usa da cirurgia, fundamental, a radioterapia e até o encaminhamento para transplante de medula óssea. Mas, de uma maneira geral, o tratamento, a quimioterapia tem uma chance muito boa de só com a quimioterapia a gente conseguir um êxito importante e a cura desses pacientes. Então, sempre o diagnóstico precoce é fundamental. E esse tratamento todo é possível ser feito aqui? Sim, só o transplante da medula óssea em criança, que em alguns casos a gente realmente encaminha ao centro principal, que é Curitiba, né? Ou a outros centros, caso seja necessário. Mas todo o restante do tratamento, a radioterapia, a cirurgia, a quimioterapia, é toda feita aqui no nosso serviço. Quantas pessoas trabalham aqui nesse hospital? É uma equipe muito grande, então a equipe toda tem que estar realmente destinada a tratar esses pequenos pacientes. Então não é em qualquer local, a gente precisa de uma estrutura como nós temos aqui. Eu não vou poder dizer quantas pessoas, porque realmente é um grande número de pessoas que com carinho, com amor, com humanidade, tratam desses pacientes de uma maneira especial, para que a gente consiga realmente um êxito diferente aqui no nosso trabalho. Por isso que é referência. Agora, não só as famílias, né, que têm criança, filho, enfim, um paciente, né, com câncer, como todas as pessoas podem ajudar, né, porque existem os centros de doação. Então, quem estiver assistindo a gente e quiser fazer doação de medula óssea, doação de sangue, isso é de extrema importância, né, doutora? Isso é fundamental, né, porque nós utilizamos muito, né, de componentes de hemoderivados, ou seja, todo o sangue que você doar ao hemocentro ou um centro de coleta de sangue, realmente nós precisamos muito aqui no nosso serviço dessas transfusões que são decorrentes do próprio tratamento, da própria qualidade de tratar que a gente tem que fazer. Então, como você falou, eu acho que a doação, o que a gente pode doar, o nosso sangue vai ser importante para todos esses nossos pacientes. Vamos aproveitar e explicar como que as pessoas podem fazer para doar, horário, enfim, quem pode doar. Aqui no nosso, nós temos o serviço social que pode orientar realmente essa parte, mas eu acho que o banco de sangue do Hemocentro está durante o dia todo apto para receber todas as pessoas que desejem doar, especificamente para um pacientinho nosso ou para outros pacientes. Todo paciente aqui do nosso hospital necessita bastante de doações de sangue, de doações de componentes de hemoderivados, ou seja, componentes do sangue. Então, todos que puderem realmente se dirigir ao Hemocentro, que possa fazer essa doação, é um excelente voluntariado, né? Eu acho que é um trabalho voluntariado que a gente pode fazer pelo outro, é doar o nosso sangue para quem possa ser necessário para os nossos pacientes. Com toda certeza. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada a vocês. E aproveitando a oportunidade, doe sangue.